Querido, pega aí a sua Bíblia. Levanta ela comigo. Levanta aí, levanta a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, levanta ela. Levanta aí a sua Bíblia. Diga assim: Pai. Diga mais uma vez, diga: Pai, fala comigo essa manhã. Diga: ministra uma palavra poderosa, transformadora na minha vida, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Irmãos, eu até busquei uma mensagem que fosse coerente com a data de hoje. Obrigado. Dia das Mães. Louvado seja Deus pela vida de cada uma. E eu até busquei uma palavra que fosse, puxa, vamos. Mas o Senhor, na manhã de hoje, ontem à noite ainda eu parei por alguns instantes e fechei o computador, parei, coloquei o despertador um pouco mais cedo hoje. E logo pela manhã o Senhor nos deu essa palavra, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 15. Nós falamos sobre esse capítulo, na verdade, nas lives que nós estamos fazendo todos os dias às 10 da manhã, das 10 às 11. Falamos sobre, nós estamos lendo o capítulo de Marcos, o livro de Marcos, e essa semana nós meditamos no capítulo 5. Mas esse versículo específico passou desapercebido durante a live. Mas nessa manhã ele saltou. E eu queria ler com você Marcos 5,15, que está escrito assim, olha: chegando-se a Jesus, viram um endemoninhado, o que tivera a legião, sentado. Leia essa palavra, o que está escrito aqui? Mais uma vez. Vestido. Isso é importante. Marcos capítulo de número 5 vai narrar a história do endemoniado de Gadara, né? E a maneira como a sua libertação se deu. Um processo lindo, fantástico. Sempre que nós falamos sobre batalha espiritual, o capítulo 5 de Marcos não fica de fora. Mas o que eu quero falar nessa manhã com você, e o que Deus trouxe ao nosso coração, é uma palavra com o tema roupa nova. Porque quando nós lemos esse versículo, fica muito bem claro que duas situações poderiam estar acontecendo com esse homem quando ainda estava sobre o poder do diabo. Número 1, ou ele estava nu. Quando esse homem estava possesso por essa legião de demônios, ou ele estava nu, andando nu pela rua, pelos sepulcros, como diz a palavra, ou número 2, as suas vestimentas já não condiziam com a nova realidade de vida que Jesus tinha lhe aberto para que ele vivesse. É por isso que quando nós lemos o versículo de número 15, e encontramos esse homem que em um tempo não muito distante do versículo de número 15, estava dentro de um sepulcro, fazendo dele a sua habitação, agora está limpo, vestido aos pés de Jesus. Isso nos chama a atenção. Por isso eu gostaria que você entendesse algo muito importante hoje. Se tem uma coisa que o diabo trabalha constantemente na nossa vida, é sobre a nossa vestimenta. Se você parar para ler o livro do Gênesis, no capítulo de número 3, e no versículo de número 7,
Você vai encontrar Adão e Eva depois do pecado. E sabe o que aconteceram quando eles pecaram? No versículo de número 7, a Bíblia diz que eles viram que estavam nus. Logo depois de terem sido enganados pela serpente, comido do fruto que não era para comer, eles estavam nus. Faz parte da estratégia do diabo nos deixar dessa maneira. Faz parte da estratégia do inferno roubar as nossas vestimentas para que nós nos vejamos nus. Há também no livro de Atos, no capítulo 19, você vai encontrar os 2 filhos de Cefas, exorcistas, que estão ali observando a maneira como Paulo expulsava os demônios. E na tentativa de imitar a Paulo, a Bíblia diz que eles vão expulsar um demônio, e o demônio diz assim: espera aí, o Deus de Paulo eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? E a Bíblia diz que a pessoa que está endemoniada pula para cima deles, espanca os 2 homens e os deixam nus. Está lá em Atos 19, do 13 ao 16. Aqueles homens saem nus, correndo, deixando bem claro que a estratégia do diabo é nos envergonhar, nos colocando numa posição de nudez espiritual. Isso desde o Gênesis. A estratégia continua sempre a mesma. Se você pegar a história de Noé, você vai ver que o seu neto, não é? Canaã, perdão, ele entra na tenda de Noé e ele vê a nudez dele. E é naquele momento que a maldição de Canaã se instala. Perceba que quando nós falamos sobre esse princípio espiritual de vestimenta, é algo que o diabo trabalha constantemente para nos despir daquilo que Deus nos vestiu e colocar em nós uma acusação totalmente indevida. Quando você lê a passagem do filho pródigo em Lucas capítulo de número 15, você vai ver que no retorno do filho, uma das coisas que lhes são trocadas são as suas vestimentas, porque aquelas não lhes servem mais. Tem muita gente que deixou o mundo, tem muita gente que veio à igreja, mas ainda não conseguiu se desfazer das vestimentas do mundo, das vestimentas do inferno. Tem muita gente que anda peregrinando pela igreja usando uma roupa que não lhe cabe mais. São aquelas pessoas que dizem assim: mas pastor, eu estou indo à igreja, pastor, todos os domingos eu estou lá e eu não consigo mudar de vida, é porque ainda não trocou a sua veste. Por outro lado, tem aqueles que, apesar de terem deixado a sua veste, ainda se encontram no estado de nudez, de culpa. Quantas pessoas saíram do mundo, deixaram a vestimenta que usavam no inferno, mas estão nus. São pessoas que estão há anos na igreja carregando a culpa daquilo que fizeram há anos. Andam com uma nudez espiritual, recebendo todo tipo de afronta e acusação do diabo. Você não pode, porque olha o que você fez, olha quem você era. Então se permite viver um estado de nudez. Nessa manhã, Deus trouxe você aqui, você que está aí em casa, para lhe dizer: há uma vestimenta nova para você usar. Há uma roupa nova para você vestir.
Eu não sei qual está. Você pode ser como um filho pródigo, morando no meio dos porcos, sujo, desprezado, rejeitado. Mas ao tomar a decisão de ir para a casa do Pai, Ele tem preparado para você uma vestimenta nova. Preste atenção, a vestimenta do mundo não te serve mais. A nudez não é um lugar para você viver. Existe uma roupa nova para você vestir. Preste atenção, Zacarias capítulo de número 3. Marca aí, leia no telão. Zacarias, capítulo de número 3. A mensagem de hoje, ela será uma mensagem de libertação. Mas não é uma libertação de expulsar demônios. É uma libertação por causa do perdão, graça e amor de Deus. Zacarias, capítulo de número 3. Coceira na mão é dinheiro? É isso? Não é? Coceira na mão, Jesus? Não é dinheiro? Está coçando muito, já. Fala que é. É banho. É só voltar, Jesus. Estava tudo bem domingo passado. Zacarias capítulo de número 3. Presta atenção nisso para você entender como funciona o mundo espiritual. Hoje, presta atenção, levanta a sua mão direita e diga assim: essa manhã, diga mais uma vez, essa manhã, Deus marcou como o dia da minha libertação. Olha, presta atenção, e Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote Josué não é do livro de Josué, é outro Josué. O sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, se você que não sabe, a palavra Satanás significa adversário. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Esse é o papel do diabo. Aí tem pessoas que não entendem que acima de todas as características do diabo, existe uma em particular. Versículo 2, olha a característica dele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda. A Satanás: sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Presta atenção. O sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita. Versículo 3, olha o que diz ali. Ora, Josué, vestido de trajes, de novo, mais uma vez, Josué vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Versículo 4. Então, falando este, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei. Você não entendeu, mas eu vou explicar para você. O sumo sacerdote, se você não sabe, existia o sacerdote, que era aquele que fazia serviços na área do templo. Mas existia o sumo sacerdote, que era aquele que tinha acesso ao Santo dos Santos, aquele que poderia adentrar as cortinas do lugar santíssimo, uma vez por ano. A Bíblia diz que esse homem que tinha acesso como sumo sacerdote ao Santíssimo Lugar, estava com a sua vestimenta suja, e o diabo à sua direita o acusava. Por isso que nós lemos: ele estava à sua mão direita para lhe opor. A palavra opor ali é acusação. Quem é você para entrar na presença de Deus depois de tudo que você fez? Quem é você agora para carregar uma Bíblia e dizer que é crente? Quem é você agora, depois de tudo que aprontou, aparecer diante de Deus? Deus nunca irá aceitá-lo, Deus nunca irá recebê-lo. O que o diabo não sabe,
Isaías capítulo 43, versículo 25. O diabo está ali apontando os pecados do sumo sacerdote. A sua veste está suja, olha o que você fez, olha o que você aprontou, olha o que você falou. Mas Isaías 43 diz assim: eu mesmo sou o que apago. Não, vou voltar a ler de novo, irmão. O diabo só acusa crente que desconhece a palavra. Vou ler de novo. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de quem? Deixa eu falar para você. Nunca foi por você. A obra de Deus é para Ele mesmo. E dos teus pecados tem gente carregando uma culpa que Deus está dizendo assim: filho, eu nem lembro mais. Quem faz questão de lembrar o seu pecado é o diabo. E eu estou dizendo pecado porque foi arrependido. Mudança de vida. Eu não estou dizendo aquele que vive na prática do pecado. Para aquele que vive na prática do pecado, uma palavra: se converta! Feliz Dia das Mães. Agora, para aquela pessoa que vivia uma vida errada, uma vida torta, mas que um dia teve um encontro transformador com Jesus e vive carregando uma culpa, aquele que abriu mão de tudo aquilo que era errado, o Senhor nem se lembra mais. Não tem por que ficar carregando, não tem por que ficar com esse peso. Não tem por que eu ficar, mas meu Deus, olha só o que aconteceu, mas olha o que eu fiz. Deus dizendo: filho, pelo amor de Deus, por que você vai se lembrar de algo que nem eu mais me lembro? Miqueias capítulo 7, preste atenção, Miqueias capítulo 7, versículo de número 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados. Algumas pessoas usam a expressão: Deus jogou o nosso pecado no mar do esquecimento. É uma tradução livre do versículo, mas quando o texto diz: tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, está dizendo: o que eu jogo lá não tem mais como voltar. Não traga de volta o que Deus lançou no mar, por favor. Querido, veja, ou nós vamos entender a graça e o amor de Deus e viver uma vida livres e libertos e sarados, ou nós vamos viver uma meia vida cristã. Ah, pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Mas o problema não é o que você fez e se arrependeu, o problema é o que você fez e continua fazendo. Pastor, mas é difícil, é complicado. É por isso, presta atenção. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 10 e 11. Apocalipse 10, 12, perdão. Versículo 10 e 11. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a tua salvação chega essa manhã. Não, diga para ele de novo: a tua salvação chega essa manhã.
Olha, presta atenção. E o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o quê? Já foi lançado fora quem? O acusador. Quem é o acusador? O diabo. Tem muito crente que trabalha para o diabo. Irmão, presta atenção, eu aprendi uma coisa. A acusação é tudo aquilo que eu mostro para alguém, ou sobre alguém, que não dou para ele a oportunidade de mudança. Isso é acusação. Acusação é quando eu falo de algo errado na vida de alguém, sem dar a ele a opção de mudança. Então veja, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus, o quê? Os de dia e de noite. Irmão, o diabo trabalha 24 horas para acusar os irmãos. Não para. O peso da acusação é algo terrível de carregar, a culpa. Agora, versículo de número 11. Olha a saída. Como é que se vence a acusação do diabo? E eles o venceram pelo... De novo, eles o venceram pelo... E pela... Como é que se vence a acusação do diabo, pastor? Número 1, pelo sangue do Cordeiro. Ah, meu irmão, eu preciso acreditar nisso. O que aquele Nazareno fez há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário, e que se estende sobre a nossa vida pela fé até os dias de hoje, é capaz de perdoar todo tipo de acusação do inferno. Não há pecado que o sangue não perdoe diante de um Deus que está ali como o pai do pródigo, esperando um filho arrependido. Todos aqueles que recebem do sangue do Cordeiro vencem o acusador. Todas as vezes que o diabo diz assim: ei, mas você, como assim? Olha tudo o que aconteceu, olha tudo o que fez. Diga assim: mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Não se trata do quanto eu sou bom, se trata do sacrifício perfeito naquela cruz do Calvário. Eu não posso de mim mesmo oferecer a Deus santidade. Olha que coisa extraordinária. Lá no livro de Zacarias, que a gente estava lendo, no capítulo 3, quando o sumo sacerdote recebe uma roupa nova, uma das peças da roupa é a mitra. A mitra era um turbante na cabeça do sumo sacerdote, e na frente da mitra estava escrito: santidade ao Senhor. Veja, santidade é fruto de quem já recebeu uma roupa nova. Santidade não é fruto de quem ainda está com a roupa suja do mundo. Tem muita gente tentando ser santo usando uma vestimenta errada. Tem muita gente querendo ser santo ainda usando uma veste do mundo. Não dá certo. Santidade ao Senhor faz parte da nova roupa que Deus tem para você. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Não amar as suas vidas é fantástico. Tem muita gente que até hoje não entendeu a boa obra de Deus. Deixa eu mostrar para você algo aqui. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 19. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. É a passagem da libertação do gadareno.
Gadareno foi liberto. Aí, quando esse gadareno é liberto, ele corre até Jesus. Jesus está entrando no barquinho para voltar de onde ele veio. Aí o gadareno corre e diz assim: Senhor, deixa eu ir também, eu quero entrar no barco, deixa eu ir junto. Jesus disse assim: Mas Jesus não apenas disse não para ele, Jesus deu a ele um propósito. Aí preste atenção, Jesus porém não lhe permitiu, que ele entrasse no barco e fosse com eles. Ele tinha um outro propósito. Qual o propósito? Mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto, o quê? O Senhor te fez. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente que não entende que o que tem que ser dito é o que o Senhor fez. Pastor, como assim? As pessoas gostam do ex-pai de santo. Não, vamos lá, porque a gente vai ouvir o ex-pai de santo que foi liberto. Ele era cheio de legião. Aí o camarada passa lá 2 horas falando do que ele fazia para o diabo. E os que dizem: uau, meu Deus, mas ele tomava banho, ele ficava trancado no quarto escuro. Não foi isso que Jesus disse para fazer. Jesus disse assim: olha, agora que você foi liberto, vai lá e conta o que o diabo fazia com ele. Ele não disse isso. Jesus disse: agora que você está liberto, vai lá e conta para todo mundo o que eu fiz em você. Irmão, pouco importa o que o diabo fez em você e através de você. O que importa é que um dia o precioso sangue de Jesus cobriu a sua vida e operou uma grande obra. É isso que tem que ser dito. Quero saber que você fumava 10 cigarros de maconha, cheirava 3 carreiras de cocaína, bebia 3 litros de pinga. Eu quero saber que a partir de quando Jesus te alcançou, uma grande e poderosa obra se fez. Não, pastor, porque quando eu estava no mundo, o que importa o que quando você estava no mundo? O que importa é a obra que ele fez. Jesus estava dizendo para aquele homem assim: você não precisa dizer que morava no sepulcro. Você não precisa dizer que andava pela rua perambulando de dia e de noite, se machucando, se ferindo. Não faça isso. Diga o que eu fiz em você. Pastor, quando eu estava no mundo, quando eu estava na mão do diabo, pastor, você nem imagina o que eu fiz. Não quero nem saber. O que importa para mim é o que Jesus fez em você. O que importa para as pessoas é o que Jesus fez e fará em você. Não, pastor, mas vai estar aqui em Bauru o ex-maconhinha. Oi? Como assim? As pessoas dão mais crédito para aquilo que elas eram do que para aquilo que elas são em Cristo Jesus hoje. Parece que ser ex alguma coisa é muito melhor do que ser filho de Deus. Você está aí? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: o que importa não é o que o diabo fez, é o que Jesus fez e fará em você e através de você. Isso que nos importa. Não, se você vai aplaudir a Jesus, faça direito, irmão. Faça direito. As pessoas acham que testemunho é quando elas estavam no mundo. Isso não é testemunho. Testemunho foi quando você conheceu a Cristo Jesus. Veja a história de Paulo. Paulo é aquele homem que o Novo Testamento, na sua grande maioria, é destinado à autoria de Paulo. Mas vá ver a sua velha vida. Não há muita coisa. Você não se sabe muito sobre o passado de Paulo. Por quê? Porque o passado não importa. O que importa
importa é o dia que eu tive um encontro com a luz que apareceu para mim e disse: eu sou Cristo Jesus. A partir de então a história de Paulo começou e está escrita. Antes de Jesus, nas profundezas do mar. Às vezes a gente encontra alguns emissários do diabo que lembra a gente do nosso passado. Já encontrou alguém assim? Nossa, você não... lembra quando a gente fazia assim: Satanás? Satanás. Sabe quem era mesmo os enviados do diabo? É quem via com álbum de formatura. Sabe aquelas pessoas que vendiam álbum de formatura, irmão? É porque o álbum de formatura meu chegou atrasado, chegou depois de convertido. E aí chegou o emissário lá para vender o álbum de formatura. Eu disse: você não quer comprar? A hora que eu vi as fotos, irmão, eu falei assim: em nome de Jesus, some com as profundezas do mar com esse negócio. Ninguém pode ver. Já encontrou algum amigo que lembra você do passado? E aí a gente: é verdade, lembra assim. Palavra de Jesus: diga o que eu fiz em você. Você está entendendo? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 36. Vamos correr, irmão, para dar tempo de terminar a mensagem. Tinha tanta coisa para falar hoje. Olha essa parábola. Jesus dizendo: propôs-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser ou costurar em um vestido velho. Não se faz isso. Não se pega algo novo para remendar algo velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. Versículo 37. E ninguém deita o vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Sabe, é talvez uma das palavras mais claras de Jesus para dizer: eu não posso colocar novo em um recipiente que ainda não foi transformado, que continua tendo a mesma prática, a mesma vida, a mesma fala de antes. Quando a gente chega para Cristo Jesus, não é apenas a nossa roupa que muda, é a nossa natureza, a nossa essência, porque é ali que Ele vai derramar algo novo. Lucas 17:31. Lucas 17:31. Está escrito assim: naquele dia, está falando dos últimos dias, dias que provavelmente nós estamos às vésperas dele. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem conhece a história de Ló? Sodoma e Gomorra. Lembra disso? O anjo chega para avisá-lo e diz assim: Ló, você precisa sair, Sodoma e Gomorra vai ser destruída, Deus teve misericórdia de você por causa de Abraão, mas tem que sair agora, não dá mais para ficar aqui, a cidade vai ser destruída. Ló pega toda a sua família, Ló, mas tem uma coisa, não olhe para trás. A história de Sodoma e Gomorra é um exemplo nítido
da saída da nossa vida antiga para entrar na vida nova. Não olhe para trás. Eles estão caminhando, eles estão saindo de Sodoma e Gomorra. A uma certa distância, a destruição da cidade começa. Gritos, barulhos. A mulher de Ló não se contentou com a palavra. Sabe o que ela fez? Ela olhou para trás. No instante que ela virou para trás, a Bíblia diz: se tornou uma estátua de sal. E não chegou onde deveria ter chego. Sabe, tem muita gente caminhando em direção àquilo que Deus deseja, mas ainda olhando para trás. Mas é bom, não era bom. Eu estou caminhando, pastor, eu estou na direção correta, mas de vez em quando, pastor, eu dou uma olhadinha para trás. Eu achei muito interessante o número de pastores abrindo as caixinhas de pergunta no Instagram. Show de bola. Vamos instruir o povo, mas eu fico assustado com as perguntas, irmão. E com algumas respostas também. Mas o povo de Deus é ignorante demais, cara. O povo de Deus, ele quer andar no caminho apertado, mas ele quer encontrar alguém que dê uma afrouxadinha para ele. Assim, mas não é bem assim, você sabe, né? Isso era coisa, tudo que a gente quer justificar para fazer hoje é chamado de religião. Isso é religiosidade. Isso aí é coisa da religião, a religião que não quer que você faça. Deixa eu lembrar você de uma coisa, filho. Não dá para olhar para trás. Sabe o que significa isso? Que no dia que você decidiu aceitar o sacrifício do Cordeiro, você não teve mais vida. Essa vida não é nossa. Vou dizer de novo, essa vida não é nossa. É por isso que nós lemos lá em Apocalipse, lembra? Eles não amaram a sua própria vida até a morte. Tem coisas que nós estamos caminhando e que a carne vai dizer: ei, dá uma olhadinha para trás, assim, não, mas eu não estou vivendo mais para ela. Esse já morreu. Isso era parte do velho homem. Isso não faz parte do novo homem. Colossenses capítulo 3, e a gente encerra com ele, para a gente não passar do horário. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Está escrito: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aí, presta atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que mentir ao outro é característica do velho homem. Então você que já se vestiu do novo homem, não minta. Versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também.
Eu vou chamar o irmão, eu vou lavar roupa suja, nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Crente não lava roupa suja, irmão. Quem lava roupa suja é o diabo. Crente diz assim: como Cristo me perdoou, perdoou você. Quando é que foi que Cristo chamou você para lavar roupa suja? Diz assim: filhão, senta aqui, vamos lavar roupa suja. Já pensou? Vamos colocar tudo em prato. Não. Você diz: pai, eu me arrependo, perdão. E o pai diz: filho, nem me lembro mais. A máxima é: pastor, mas eu perdoo, mas não consigo caminhar junto. Então, vai se converter, irmão. Perdoar e não caminhar junto não é o perdão de Deus. É como se Deus dissesse para você: filhão, eu perdoo de tudo que você fez, mas você continua no inferno e eu aqui. Você está aí? Diga para a pessoa que há uma vestimenta nova para você. Linda. Mas a exigência dela é por isso que você tem crente que prefere andar nu, culpado, carregando o fardo do inferno, mas ele não veste uma roupa nova. Em contrapartida, a gente não pode ser como uma porca lavada. Recebe uma vestimenta nova e na primeira poça de lama que vê durante a semana, pula nela. Não pode. Tinha uma canção que dizia que nós precisamos ser como a garça no meio da lama, andar por ela sem se sujar. Nós estamos com o pé no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso é santidade. Caminho pelo mundo, mas não falo igual ao mundo, não penso igual ao mundo, não me comporto como o mundo. É aí que Cristo será glorificado. A maior mensagem que você prega é aquela que você não precisa falar. Cristo já foi visto. Deixa eu dizer para você uma coisa, termino com isso. Se você precisa dizer para alguém que é evangélico, falhou na missão. Você era crente, você é crente? Ah, não acredito. Tanto tempo e eu nunca descobri. Oi, 007 do céu. Estava infiltrado lá? Missão secreta? Verdade. Mas faz tempo que você vai na igreja? Eu disse: ixi, desde quando eu nasci. Alguma coisa de errado não está certo. Vamos orar?